Em 1985, Michael J. Fox foi para a tela do cinema como Marty McFly. E o ator Christopher Lloyd era o Dr. Brown. Um cientista meio maluco que transforma um carro, um DeLorean, numa máquina do tempo. Viu esse filme? E aí eles viajam pelo tempo, em suas aventuras extraordinárias, e há uma mensagem ali, esse filme que ganhou Oscar, inclusive, dirigido pelo Steven Spielberg, que no futuro, de algum jeito, com idas e vindas, voltas e revoltas, com altos e baixos, tudo dá certo. Aliás, eu tenho uma confissão para fazer. A Julie viajou não faz muito tempo, uma viagem curta, e eu fiquei cuidando das crianças em casa. E nós fizemos lá uma maratona de Volta para o Futuro. Assistimos todos, comendo muita pipoca, regada guaraná. Mas a gente orou também, lemos a Bíblia, tudo isso fez parte. A Julie sabe que é verdade. Mas a mensagem desse filme de que no futuro, de algum jeito as coisas vão dar certo, reflete sim o espírito da Escritura, num certo sentido. Há um salmo belíssimo, muito oportuno para esse tema, que é gratidão, que é o Salmo de número 100, uma poesia cantada. E você vai ver que lá dentro deste salmo há uma mensagem interessante sobre isso e como nós deveríamos responder a essa mensagem. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 100. Salmo mais ou menos no meio da Bíblia, para aqueles que ainda têm uma Bíblia analógica, é isso? E para você que tem uma Bíblia no celular, no tablet, aí é só clicar que ela aparece. Mais ou menos no meio da Bíblia, Salmo de número 100, ele tem um título em itálico que diz assim: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração sua fidelidade. Nós não sabemos com certeza quem é o autor desse salmo. Alguns atribuem a Davi, mas não se pode dizer com absoluta convicção quem é o autor desse salmo, dessa poesia, desse cântico, desse hino. O que nós sabemos com certeza é que, como o próprio título já nos diz, ele é um salmo de gratidão. Mas ele é também um salmo de peregrinação. Ele é um salmo de procissão. O que acontece é que o povo de Israel, no Antigo Testamento, tinha uma exigência divina. A exigência divina era que eles fossem até Jerusalém 3 vezes por ano, até o templo ou tabernáculo, dependendo da datação deste salmo, e lá participassem de 3 festas celebrando a Deus. Interessante que o Deus da Bíblia é um Deus que ordena as pessoas a celebrarem. Que Deus maravilhoso é esse, assim: olha, você é obrigado a celebrar, a fazer festa, minimamente 3 vezes no ano. Era a festa da Páscoa. Você se lembra da história da Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem.
quer dizer que o sangue do cordeiro era colocado no umbral da porta das pessoas, e o espírito, o anjo da morte, passaria longe daquelas casas, não tirando a vida dos primogênitos que ali estavam. Daí a palavra Páscoa, passagem. E também a outra festa que eles deveriam celebrar era a festa do Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias depois. Foi a primeira vez celebrada 50 dias depois do Êxodo, depois de saírem do Egito, quando Moisés recebe as leis de Deus, e se transformou numa festa de colheita, numa festa de agricultura. Então, 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam o Pentecostes. A terceira festa era a festa do tabernáculo. Como eles viveram no deserto muito tempo, 40 anos, e viviam nas cabaninhas, todos os anos eles tinham que ir até lá e fazer cabanas novamente, e contar para os filhos que um dia eles foram peregrinos no deserto, e Deus os guardou, Deus os preservou, Deus os protegeu. Festas lindas, com significados profundos, e que inculcavam nas próximas gerações a grandeza de Deus. Agora veja você, fazer aquelas viagens para o templo, ou para Jerusalém, eram viagens perigosas naqueles dias, não era fácil. Não entrava num carro e ligava o som, ou o ar-condicionado, ou o aquecedor. Eram viagens duras. Eu sei que tem dia a gente acorda e fala, hoje eu não estou nada afim. Hoje eu não estou nada afim. Mas convenhamos que o nosso sacrifício de ir celebrar é mínimo, não é? Vamos falar a verdade. É muito fácil. Até quem diga que a igreja veio para cá porque era mais perto da minha casa. Que ultraje dizer isso. Embora eu possa descer para a minha casa de tirolesa, não é verdade que a igreja veio mais para cá para ficar mais perto. Mas enfim, aquelas eram viagens difíceis, porque eles tinham que se deparar com ladrões no caminho, salteadores, eles se deparavam com animais ferozes no caminho. Não era nada fácil cumprir isso e ir até Jerusalém para celebrar a Deus. Então o que eles faziam? Eles viajavam em caravana, eles iam em grupos. E nesses grupos, ninguém ficava olhando no tablet, no celular, tinha que olhar um para o outro mesmo, tinha que conversar um com o outro mesmo. E uma das maneiras de manter o espírito concentrado, a mente focada nas coisas de Deus, era ir cantando pelo caminho. E esses hinos se chamavam hinos de romanagem, hinos de peregrinação, hinos de procissão até o templo de Deus. É exatamente o que nós fazemos quando a gente está vindo para a igreja, não é? A gente vem cantando para o filhinho que está no banco de trás, com a mulher que está no banco da frente, não é? A mulher olha para o marido com um sorriso largo, porque a gente já vem se preparando, como eles faziam. E a gente já vem, santo, santo, santo. Não é mais ou menos assim, que o Senhor nos perdoe, não é bem assim. Mas eles faziam isso, talvez igual Miguel de Cervantes dizia, quem canta seus males espanta, no Dom Quixote, era mais ou menos isso, eles iam cantando hinos que lhes despertavam a fé, que fazia com que eles pensassem nas coisas de Deus, na grandeza de Deus, em como Deus era maravilhoso. E este salmo em particular responde 3 perguntas importantes. Se você está comigo aí, diga amém. Primeira pergunta: quem deve louvar a Deus? A palavra louvar a Deus significa literalmente falar coisas boas a respeito de Deus. Quem deveria fazer isso? O texto nos diz: todas as terras. Todos. Porque Deus é muito generoso. Mesmo um homem que cerre o seu punho contra os céus e fale mal de Deus e zombe de Deus, ainda assim recebe a graça e a bênção de Deus, porque a chuva e o sol vêm sobre justos e vêm sobre os injustos, toda a terra. A segunda pergunta é como se deve louvar a Deus na prática. O texto nos diz, servindo ao Senhor, com alegria e com júbilo. E por que devemos louvar ao Senhor? É a terceira pergunta. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E este salmo, então, cantado em antifonia
Uns cantavam uma parte, o outro cantava outra. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui? Ó, esse lado aqui vai fazer o versículo 1. Vamos lá. Misericórdia. Se a gente tivesse vindo e a bandidagem tivesse no caminho para Jerusalém, estava morto. Porque fala, mano, tem pouco ali. Vamos começar de novo. Vai, versículo 1. Agora o 2 é do lado de cá, que é a antifonia, tá bom? Acho que agora ficou legal. Vamos de novo aqui. Não. Um minuto. Olha bem o regente aqui, por favor. Vamos lá. Não. Olha o regente. Vamos ter que ensaiar algumas vezes, mas tudo bem, a ideia era mais ou menos essa. E eles iam então fazendo essa antifonia. Alguns cantavam uma parte, outros cantavam a outra parte, e iam no caminho, focados, concentrados, pensando em Deus. Mas aí no versículo 4 e 5, nós nos deparamos com essa pérola, sobre a qual queremos conversar nessa noite. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Imagine você que enquanto eles vão viajando na estrada, eles já estão visualizando o futuro próximo. Eles já estão agradecendo a Deus porque entrariam pelas portas de Jerusalém, pelas portas do templo, louvariam a Deus nos seus átrios, no pátio de Deus. Eles nem chegaram lá ainda e já estão aqui agradecendo a Deus por aquilo que ainda não aconteceu. Eles estão ainda na estrada escura, sem luz e perigosa, de dificuldades, cercados de perigos variados, e ainda ali eles conseguem dizer: nós vamos entrar por essas portas com gratidão. E eles nos explicam por quê. Porque a misericórdia do Senhor, a palavra misericórdia significa um amor fiel. Não tem uma tradução exata na língua portuguesa. É um amor fiel, um amor que não desampara, não desencanta, não se afasta, um amor persistente, insistente. É de geração em geração para sempre. São gratos, não apenas pelo que foi, pelo que é, mas também por aquilo que será. Veja você, agradecemos a Deus por esse seu amor insistente, fiel, traduzido por misericórdia, porque de volta para o futuro, tudo dá certo. Deus estará lá, Deus está lá, Deus está tecendo, Deus está garantindo que nós entraremos por suas portas com ações de graças. Mas veja você, eu não devo agradecer só pelo passado. Nós temos esse hábito, é um bom hábito. Vamos agradecer? Olha, eu agradeço porque o ano passado, eu agradeço porque ontem, eu agradeço porque hoje. Mas a gratidão a Deus é algo tão profundo, é o antídoto contra a ansiedade, o medo daquilo que nem aconteceu ainda, porque olha para frente e diz: eu agradeço a Deus pelo futuro, eu agradeço a Deus por aquilo que ainda será,
Porque quem é de Jesus, o que quer que venha no caminho, ele será sempre mais que vencedor. Um pastor colega compartilhou comigo que no ano de 2005 ele fez uma visita pastoral num hospital. E ali estava um senhor de certa idade que ficava repetindo tudo que você pode imaginar do ano de 1965. Alguém de 65 aqui? Então ele ficava falando lá da sua data, do seu ano. Ele falava quem que era governador, ele falava qual que era o episódio que estava na televisão, ele falava das descobertas científicas, ele falava de todas as coisas de 1965. Mas ele não se lembrava de mais nada depois de 1965. E o problema é que ele estava em 2005. Aquele homem estava fechado no passado, nas coisas que aconteceram, e a família estava triste, porque aquilo, meus queridos, era uma demência. Ficar preso no passado é uma demência. E quando nós só conseguimos ver o que Deus fez no passado na nossa vida, ou como Deus agiu na nossa vida no passado, ou como era bom no passado, é uma demência. Nós olhamos para frente, nós olhamos para o futuro e sabemos que lá de volta para o futuro tudo dá certo, porque Deus nos garante. Talvez teremos muitos percalços e dificuldades e desânimos e angústias no caminho, mas lá, olha um pouco mais, tudo dá certo. Um exemplo que eu gostaria de te dar se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Me permita compartilhar um pouquinho do pano de fundo antes de fazer a leitura. O que acontece é que o povo judeu, nesse momento da história, estava sendo levado para o cativeiro babilônico. Veja, eles não entendiam o que estava acontecendo ali no presente. Uma guerra, e aliás, foi uma derrota acachapante. Eles perderam tudo, e foram levados contra a sua vontade para a Babilônia, um exílio. E quando eles estão na Babilônia, eles estão confusos, tentando entender, tentando ver como é que a vida poderia fazer sentido diante daquilo que eles estavam vivendo. Porque quando eles olhavam no retrovisor do tempo, da história, Deus tinha feito tantas coisas grandes, e agora foram derrotados e presos. O profeta Jeremias escreve uma carta. Ele não mandou um WhatsApp porque não tinha na época, mandou uma carta mesmo. E nessa carta ele diz coisas maravilhosas, dentre elas é o que nós encontramos aqui no versículo 11, que diz assim: Deus dizendo ao seu povo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar no fim aquilo que desejais. O que o profeta estava dizendo para aquele povo era: olha para frente, não considera só o agora, não considere se você foi bem sucedido ontem, ou se você está indo bem hoje, ou se você está miserável hoje. Olha para frente, veja o que Deus fará lá na frente. E Deus cumpriu, nós sabemos da história. 70 anos depois, Deus deu a eles o livramento do cativeiro babilônico. Meus queridos, precisamos olhar para frente e agradecemos a Deus. Se não fizermos isso, seremos miseráveis hoje, tomados pela ansiedade e pelo medo do desconhecido. O segundo exemplo, nós tivemos aqui nessa noite a ceia. A ceia aponta para trás, em memória de mim, mas aponta para o futuro, porque diz: até que Ele venha. Eu quero desafiar você nessa noite.
Eu quero desafiar você nessa noite a não apenas ser grato a Deus por aquilo que você já viu no passado, ou ouviu no passado, ou nem no presente. Eu quero desafiar você a ser grato a Deus pelo futuro. Porque se você é de Jesus, o futuro está garantido. Eu não tenho muitas fotos da minha infância, pouquíssimas. Porque na minha infância nós moramos numa casa que era muito, muito úmida. Emboloraram todas as fotos. Mas de vez em quando uma tia aparece lá com uma foto. E com o advento da rede social me manda lá uma foto. E esses dias eu recebi uma. Eu deveria ter uns 10 ou 11 anos de idade. Eu ia até projetar aqui, mas fiquei com vergonha. E quando eu vi aquela foto, eu me lembrei daquele período ali, foi como uma viagem no tempo, 10, 11 anos. E o que eu me lembrava era que um momento tão difícil da minha vida, na minha infância. Um lar em crise, com os pais brigando o tempo todo, falando em divórcio o tempo todo, uma angústia no meu coração o tempo inteiro, uma vontade de morrer todo dia. Se você olhar a foto daquele moleque, você vai ver isso aí na cara dele. Se eu pudesse visitar aquele Leandro, foi o que eu pensei quando eu vi a foto. Se eu pudesse ir lá encontrar com ele e falar: olá garoto, mas você é bonito, hein? Mas quem é você? Eu sou você amanhã. Eu ia dizer para ele alguma coisa assim: olha, eu sei que você está muito angustiado hoje, mas eu vim do futuro, e no futuro tudo vai dar certo. Quero te dizer que você nem imagina o que vai acontecer na sua vida. Você vai conhecer Jesus como seu Salvador. Jesus vai fazer de você um pregador. E você vai viajar por lugares que você nem imagina, pregando a palavra de Deus. Garoto, fique em paz. Fique em paz. No futuro vai dar tudo certo. Eu ainda tenho lutas hoje, dificuldades hoje, mas há um outro Leandro lá adiante, que se ele pudesse voltar hoje e me encontrar, ele ia dizer: rapaz, mas tu é bonito, hein? Ele ia dizer, tudo bem, esquece essa parte. Ele ia dizer: quem é você? Eu sou você, mãe. Ele ia dizer: fica tranquilo, fique em paz, eu vim do futuro. E no futuro, para quem é de Jesus, tudo vai dar certo. Nós não sabemos quais são os desafios que nós vamos atravessar, os rios que nós temos que cruzar, as colinas que teremos que enfrentar, as perseguições que nos virão pelo caminho, mas nós podemos já agradecer a Deus e dizer: eu entrarei pelos seus portões com ações de graça e nos seus átrios com gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura de geração em geração, ela dura para sempre. Henry Newman, eu vou encerrar aqui. Henry Newman, pensador cristão, ele escreveu o seguinte: por quê? Porque continuamente eu estou aprisionado nesse senso de urgência e emergência tão miserável. Porque eu não vejo aquele que é eterno, aquele para quem 1000 anos é como um dia, aquele que me convida à sua presença. Ah, Senhor, me deixe entrar na sua presença, me deixe experimentar daquilo que é eterno, daquilo que é supratemporal, da sua bênção que não acabou ontem, não acaba hoje, nem amanhã, mas dura para sempre.
Me deixe entrar ali. Estudioso do comportamento humano, Viktor Frankl foi um preso judeu, colocado num campo de concentração. Ele conta nos seus livros que aquilo que dava a ele força para ir adiante era imaginar o futuro. Ele estava preso, mas ele se imaginava lá no futuro dando aula, dando palestras, escrevendo livros. O que você vê no futuro? Escreve um futuro. Escreve, sério. Escreve alguma coisa sobre a sua família, quantos netos você vai ter. Escreve coisas bonitas ali que você imagina. Eu sei que esse é um exercício meio infantilizado, eu reconheço, porque a gente não tem controle de nada. Mas depois que você escrever tudo que você imagina de tão lindo que pode acontecer na sua vida, tenha essa certeza: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pode ser que não saia exatamente daquele jeito. Mas lá no futuro, o futuro vai dar tudo certo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque quando olhamos para trás, no retrovisor do tempo, vemos o seu cuidado, a sua mão, a sua proteção, a sua provisão. Mas quando olhamos também no farol de milha do futuro, temos esperança. Temos essa fé quanto ao futuro, porque sabemos que o Senhor não nos desamparará. O que quer que encontremos pelo caminho, qualquer que seja a nossa dificuldade, lá na frente, Pai, depois da última colina, nós teremos essa absoluta certeza: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração para sempre. Abençoa-nos nessa noite com um coração grato por aquilo que foi, por aquilo que é, por aquilo que virá. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos nessa certeza e a vivermos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Deus abençoe você grandemente. Você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe. Ótima semana.